Assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, continuemos orando pelas vítimas ali na tragédia gaúcha, a maior tragédia de todos os tempos na história daquele estado. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículos do 12 ao 14. Mas você mantém a Bíblia aberta, visto que é culto de ensino. Louva a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Arnóbio. Também pela vida do pastor Márcio, os demais obreiros que aqui estão, e pela sua vida, no nome de Jesus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículos do 12 ao 14, está escrito: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém, irmãos? Quero falar nessa noite, em rápidas palavras, como poderemos trazer a glória de Deus para a nossa vida. É bem verdade que estamos vivendo dias de relativismo, até dentro da própria igreja. Uma das minhas falas, no meu TCC, no trabalho de conclusão de curso, foi falando sobre o relativismo invadindo a igreja. A glória de Deus tem se tornado algo que para alguns não tem mais importância. E quando eu falo de glória de Deus, não estou falando sobre o pular, o marchar e o falar em línguas. Estou falando sobre a alegria indizível de sentir a presença do Espírito Santo dentro de si, mesmo passando por dificuldades, conseguirmos cantar, conseguimos louvar a Deus. E quando Davi se firma no seu reino, ele desejou trazer para si a arca de Deus. Estive pregando um outro dia numa congregação e dei uma passada por isso aqui. E eu disse lá o que eu vou dizer aqui: a arca era o utensílio mais sagrado do Antigo Testamento. Não havia outro utensílio no santuário que sequer se equiparasse à arca. No Êxodo 25, e isso depois o escritor aos Hebreus fala lá no livro de Hebreus, diz que Deus deu uma visão a Moisés e diz: olha, faça um tabernáculo para mim. O tabernáculo era um templo móvel. E naquele tabernáculo haviam 3 partes: o átrio, o santo dos santos. No átrio estava o altar de sacrifício, onde ali se imolava o animal. Mas depois o sacerdote tinha que entrar no local santo, e quando ele passava na entrada do local santo, havia uma bacia de bronze com água para ele se purificar. Quando ele adentrava naquele local santo, ali havia a mesa com os pães da propiciação,
havia o candelabro, o incensário, e havia também, depois do véu, uma vez por ano o sacerdote entrava e ali estava a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do Senhor. O interessante é quando essa arca, ela é posta para a fabricação, Deus diz para Moisés: farás para mim de madeira de acácia, uma madeira difícil, uma madeira dura, ruim de trabalhar. Nenhum carpinteiro queria trabalhar com essa madeira. Mas ele diz: você vai trabalhar, vai lavrar, e o comprimento será por volta de 1,25 m, sua largura por volta de 75 a 78 centímetros. E a Bíblia diz que Deus dá ordem: você vai cobrir essa madeira de ouro puro. Você vai também fazer uma tampa, essa tampa chamada propiciatório, ela é de ouro puro, não tem madeira. A tampa era de ouro puro, ouro batido. Você vai fazer também 2 querubins, de frente uns para os outros, suas asas tocando, e sua cabeça, seu rosto virado para dentro da arca. E Deus traz uma palavra em Êxodo 25. Ele diz: e eu falarei, a minha presença estará entre os querubins, louvado seja o nome do Senhor. A arca do concerto era a expressão da presença de Deus. E o texto diz que quando Davi senta no trono, ele deseja, porque não adianta reinar sem a presença de Deus. Não adianta pregar sem a presença de Deus. Não adianta pastorear, cantar, tocar, louvar, ensinar sem ter a presença de Deus consigo. A presença de Deus é algo que temos que anelar para poder fazer bem aquilo que Deus nos designou a fazer. Tendo dito isso, Davi desejou, e a Bíblia diz que ele se aprontou. Vale a pena salientar que a arca ficou na casa do sacerdote Abinadab por mais ou menos 20 anos. Abinadab era o sacerdote e tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, eram pastores, eram homens de Deus. E Davi pegou um carro de boi novo, vacas novas, os bois novinhos, tudo certo, porque Davi queria agilidade. Agilidade é bom, mas na obra do Senhor tem modelo para ser feito. Agilidade é bom, mas a primeira tentativa de Davi foi uma sucessão de erros que vale a pena a gente falar. Às vezes, por melhor que seja a nossa intenção, por melhor que seja a vontade, o desejo do nosso coração, ele não está equiparado com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus. E quando isso não entra em sintonia, em consonância, há problemas. Davi desejou, teve boa intenção, afinal de contas, agilidade é bom. Mas na obra de Deus, nem sempre a agilidade é bom. A obra de Deus tem modelo a ser feita, não pode ser feita de qualquer jeito. A Bíblia diz: está debaixo de maldição, é anátema aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Então, tem modelo a seguir. Para esses músicos tocarem, tem ensaio. E quem não ensaia, toca mal. No departamento tem ensaio. Os obreiros, quando vão pregar, de quinta para sexta, geralmente é assim, a gente queima a pestana de noite, vai dormir tarde para ter o que falar no outro dia para o povo da igreja. E Davi tentou agilidade, mas colocou a arca no carro de boi e tocou. Vamos embora. Deus está nesse negócio. Afinal de contas, está o rei, está o presidente, o pastor, topado, está os pastores, Uzá e Aiô. Os homens de Deus estão ali, irmão, não tem como dar errado.
E a Bíblia diz que quando eles partiram, a arca tombou, porque o carro de boi pode ser novo, irmão, mas tomba, louvado seja Deus. Carro de boi pode ter a precisão que for, mas tomba, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando tomba, Uzá, na melhor das intenções, tocou na arca para evitar que ela tombasse, que caísse. E Deus o matou, o feriu. E aquele lugar ficou chamado Pérez Uzá. Quando eu li esse texto, eu era novo crente. Na verdade, eu li a Bíblia toda antes de ser crente. Depois li de novo. E algumas vezes que eu lia, eu ficava pensando, meu Deus, coitadinho do Uzá. A gente quer ter pena dele. Coitado do Uzá. O bichinho foi ajudar, olha o que ele ganhou. Eu quero que você entenda que Deus não é injusto. Quando Deus mata alguém, pastor, e Deus mata, claro que mata. Pastor, Deus humilha, é claro que humilha. Pastor, e Deus, mas Deus não envergonha, é claro que envergonha. Pedro, Satanás vos pediu a todos vocês, para cirandar vocês como se faz com um trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. E tu, pessoal, na frente de todo mundo, e tu, quando te converteres, conforta teus irmãos. Que vergonha. Jesus tem hora que vai nos confrontar. E quando Uzá tocou na arca, Deus o matou. E a Bíblia diz que Davi temeu. O texto que eu li diz, e naquele dia Davi temeu ao Senhor. Raciocinem comigo, irmãos. Aquilo que seria para ser uma festa, uma alegria, agora virou motivo de tristeza. Afinal de contas, Davi se entristeceu porque Deus matou o pastor Uzá. Davi entristeceu porque, afinal de contas, era uma festa, uma celebração. Parecia que Deus não estava na vida de Davi. Irmãos, olhe para cá no nome de Jesus. Se você tentou a primeira vez e deu errado, tente a segunda. Agora tente de maneira certa, porque Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Nem sempre um erro quer dizer que é o fim. Nem sempre um erro quer dizer, nem sempre uma precipitação, nem sempre algo que deu errado quer dizer que Deus não esteja com você. Longe disso. Às vezes, irmãos, queremos carregar a arca em carro de boi, mas não é desse jeito que Deus quer. Deus tem um jeito para trabalhar na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse, como é que eu vou trazer agora? Se eu tentei, não deu certo. Se eu tentei, não consegui. E eu ficava pensando, pastor Márcio, por que Deus iria usar? Eu ficava pensando, esse eu não é do Espírito Santo me revelando, eu mesmo, eu comigo. E eu ficava pensando, Roberto, por que Deus matou o bichinho, rapaz? E isso aqui, uma dedução minha. Não foi revelamento, não foi nada disso, irmão. Como tem muita gente falando por aí. Eu creio que a família de Aminadab, Eleazar e Aiô, eles perderam o temor pelo sagrado. É um perigo quando se perde o temor pelo que é sagrado. Quando a arca chegou, o brejo do Senhor, aquilo ali era a maior reverência na casa de Aminadab. Mas com o tempo o sagrado passou a ser normal. Acostumou com o sagrado, é perigoso, o pastor Márcio falou aqui. Irmãos, até hoje, em nome de Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida, até hoje eu fico meio temeroso quando eu vou pregar em qualquer lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, se eu tenho medo? Medo não, mas dá aquele negócio. Conversando com o evangelista Jadiel, ele não está aqui hoje, está enfermo. Quando a gente se prepara, irmão, para uma mesa redonda, é algo que eu vejo gente dizendo, se fosse eu ali, eu matava pau. Amém, irmão, graças a Deus eu não sou assim. Porque eu não me acostumei com o sagrado ainda. O sagrado para mim, irmão, causa temor, tremor e amor. Louvado seja o nome de Jesus.
Aí acostumou com o sagrado, é um perigo. Depois a arca passou a ser como uma televisão, como uma geladeira dentro de casa, passava para cá, passava para lá, e era um utensílio normal. E quando foi colocado para ir para a casa de Obed-edom, Obed-edom não era das 12 tribos, não pertencia ao ministério. Não posso dizer, irmão, se nem crente era. Mas está escrito que Davi coloca na casa dele. Ó, irmão, recebeu a bênção forçado. E a Bíblia diz, e Davi a fez se retirar. Não foi Obed-edom que pediu a arca. Se o rei não queria, irmão, quem era que ia querer um negócio daquele? Dentro de casa. Agora entenda. A presença de Deus só faz mal para quem não respeita ela. A presença de Deus só faz mal para quem não teme, para quem não ama. Mas para quem cuida, quem cativa, quem respeita, a presença de Deus é uma bênção. Agora para quem não tem temor a ela, a presença de Deus é uma morte. Louvado seja Deus. E o texto diz que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, eu falei isso até, eu acho que naquele dia agora que a gente estava lá no menino, vou falar aqui também. Eu acho que os fofoqueiros disseram assim: se quebrou com o filho do pastor e com o pastor, imagine com esse aí que nem crente é. Não é? Não fica aquele. E quando eu falo aqui, irmãos, é debaixo do sangue de Jesus. Obed-edom, quando recebeu a arca, disse: pronto. Meu Deus. Aí eu entendo porque tem tanta gente que é abençoado. Às vezes, pessoas, desculpa, eu vou falar aqui, tem um princípio que Deus não muda. Deus é imutável. Isso não quer dizer que aquela pessoa vai ser salva. Mas a proporcionalidade que uma pessoa recebe a bênção é aquilo que ela abençoa. Louvado seja Deus. É por isso que pessoas que até nem crentes são abençoadas às vezes em certas áreas da vida, e tem crente que não é. Obed-edom, posso conjecturar pelos textos bíblicos, Obed-edom reconheceu que aquilo era sagrado e que aquilo merecia respeito e toda reverência. E o resultado, 3 meses depois passou alguém lá. O carro de Obed-edom era um Ranger 2006. A gás, a gasolina, prisão de lanternagem e pintura. Quando a arca chegou lá, troca, o homem vai trocar de carro. O menino era tudo doente, buchudo, catarrento, catarro saindo pelo nariz, o bichinho tudo barrigudo, cheio de lombriga. Quando Jesus chegou na casa, os meninos com saúde. A mulher de Obed-edom tinha uma doença que não, quando chegou lá, a colheita de Obed-edom, irmãos, o que era para crescer em 6 meses, 8 meses, em 3 meses, já estava a ponto de colheita, o gado multiplicou, e todos viram, todos perceberam que a bênção de Deus estava na casa de Obed-edom. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer a bênção de Deus, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Respeite a glória de Deus que está sobre a tua vida, no nome do Senhor. Davi, quando soube disso, ele diz: agora pronto. Agora eu vou trazer de volta. Agora eu tenho que trazê-la da maneira correta. Eu não posso trazer a glória de Deus. Eu não posso carregar a glória de Deus de qualquer jeito. Olha, eu estou aqui, estou ali. Um dia eu estou assim, outro dia eu estou assim. Mas eu estou carregando a glória de Deus. Desculpa, irmão, mas cedo ou mais tarde vai morrer. Para carregar a glória de Deus tem um padrão, tem um modelo. E eu creio, Davi consultou os sacerdotes. Está lá escrito no 15, que Davi consultou aos sacerdotes. E entre eles devem ter conversado. E eles leram Números 7. Vamos lá, ler a Bíblia. Números capítulo 7, por favor. Números capítulo 7. Números capítulo 7. Culto de ensino. Números capítulo 7. Versículo a partir do 4. Preste muita atenção, acompanhe a leitura. Está aparecendo aí. Vamos ler do 7 ao 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma deles
Toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação. E os darás ao levita segundo a cada qual, segundo o seu ministério. Passa e segura aí. Presta bem atenção, olhe para cá. Bíblia aberta, olha para mim. Só quem podia trabalhar no serviço do santuário eram os levitas, das 12 tribos. E na família de Levi tinham 3 famílias que se sobressaíam. Quais eram, pastor? Os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. Lembra aí? Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. Essas 3 famílias. E entre eles tinha divisão, cada um fazia uma coisa. Deus é organizado, louvado seja o nome do Senhor. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Preste bem atenção, passa. E os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Segura aí. Então carro de boi pode. É claro que pode. No mesmo ministério, para uns pode, mas para outros não. Deus faz acepção, irmão? Faz. Para salvação, não. Para ministério, sim. A uns deu para doutores, pastores, profetas, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então tem diferença? Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí diz que deu 2 carros, recapitulando, aos filhos de Gerson e 2 carros aos filhos de Merari. Aí versículo 9. Versículo 9. Mas aos filhos de Coate. Esse mais aí, irmãos, quebrou com os filhos de Coate. Mas aos filhos de Coate, ou seja, os coatitas, nada deu, porquanto o seu cargo estava, a seu cargo estava o santuário, e o levavam onde, irmãos? Nos ombros. Espera aí. Então quem tinha que carregar, irmão, não era qualquer sacerdote, não era qualquer levita, porque Deus já tinha dado uma ordem lá atrás. Eu tenho um modelo. Deixa os de Gerson mangar de você, porque você está carregando carga no ombro. Não tem problema não, porque Deus deu carro de boi para ele. Deixa os de Merari, até às vezes zombam de nós, porque estão ali no deserto. Agora pensa a cena, irmão. Raciocina comigo. Tem coisa que eu fico lendo e viajando. Aqui tem professores de EBD, e mente de professor de EBD é uma bênção. Irmão. Viaja que vai para a lua, volta e depois vai de novo. Pensa o seguinte: no deserto, os camaradas em cima do carro de boi, uma quentura, irmão. Tinha nuvem, mas estava quente. Os camaradas passaram de carro de boi, estou aqui no suspensão aqui, ar-condicionado aqui. E tu tá aí, rapaz, carregando essa carga nas costas. E eu posso dizer para eles, que eles diziam mais ou menos assim, conjectura, aqui é conversa de pregador. Você está num carro montado, Deus tem te abençoado aí. Mas eu não troco o prazer, a glória de carregar a presença de Deus nos meus ombros, porque só nossa tribo, ela recebeu a incumbência, o privilégio de carregar a glória de Deus nos ombros. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não reclame quando você estiver achando que a carga está pesada. Isso é a glória de Deus, muitas vezes, que Deus tem colocado sobre nós, dizendo: você aguenta, você suporta, porque foi eu que prometi que você ia carregar a minha carga nos ombros. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Davi disse: pronto, agora vai dar certo. E quando Davi entende que tem que carregar a glória nos ombros, louvado seja o nome de Jesus. Quando ele entende que tem que carregar, irmãos, a glória nos ombros, é interessante que a glória do Senhor sempre foi a vontade de Deus para o homem, desde o Éden.
Deus sempre quis se mostrar, se revelar para nós todos os dias. Lá pela viração do dia, a Bíblia diz que Jesus, pastor, diz que o Senhor aparecia. Aquele não era Jeová, aquele era Jesus. A Bíblia diz: Deus nunca foi visto por ninguém, mas a Jesus Cristo, seu Filho, que está em seu seio, esse se deu a conhecer. Era sempre Ele, sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Tudo que se refere ao ser humano, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele escreveu, veio cumprir, tudo por Ele, para Ele, tudo é dele, louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa história está voltada para Ele. Então a glória de Deus sempre foi a vontade do próprio Deus em repartir a sua glória conosco. Quando eles estão reunidos lá no cenáculo, na última ceia, Deus diz: Senhor, eu quero que tu os glorifiques com aquela glória que nós tivemos antes da fundação do mundo. Sempre foi vontade de Deus mostrar a glória dele para nós. E Davi quer reinar, mas Davi só quer reinar se for com a glória de Deus. E Davi não desistiu. Mesmo com morte, mesmo com fracasso, Davi não desistiu de querer trazer para si a glória de Deus. Eu e você não podemos desistir, porque se alguma vez na tentativa nós fracassamos, nós não podemos desistir. Se alguma vez na vida alguém olhou para nós e não acreditou na tua chamada, no teu ministério, naquilo que Deus tem para fazer na tua vida, não importa a consequência, louvado seja Deus. O que importa é se você vai tentar mais uma vez trazer a glória de Deus para dentro da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Davi vem. E quando ele vem agora é 242 quilos nos ombros. E a Bíblia diz que a cada 6 passos, daqui para ali, irmão. Se o camarada tiver a perna grande, como os irmãos que tem aqui, é um passão, né? Mas se tiver a perna como a minha, Davi, alguns teólogos dizem que Davi era abaixo de 1,70 m. Então, as perninhas curtinhas aqui, 6 passos, irmão. A cada 6 passos matava um animal e sacrificava. A cada 6 passos, um sacrifício. A cada 6 passos, um holocausto. E alguém poderia dizer: Davi vai demorar demais. Não tem problema nenhum se está demorando. Eu estou caminhando na direção certa. Da primeira vez eu tentei correr, quebrei a cara no carro de boi. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor, eu vou seguir devagar, glorificando a Deus, mas em direção a Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia afirma, e a gente vê no dia a dia, que muitos querem a glória de Deus, mas não querem carregar o peso dela. A glória de Deus pesa. A glória de Deus exige força. Ter a glória de Deus exige sacrifício, exige renúncia, exige algo que a gente às vezes, irmãos, tem que negar a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou falar algo que aconteceu comigo. Tenho aqui 5 minutos. Conversei com meu pastor outro dia. Algo que aconteceu. Irmãos, o diabo só vai nos tentar naquilo que a gente é propenso a cair. Sou um homem de temperamento muito forte. Tipo de Paulo. Paulo tinha um temperamento tão forte, irmão, que ele, escrevendo aos irmãos lá, os Gálatas, disse: ó loucos Gálatas, insensatos Gálatas. Chama os irmãos de louco. Ele diz lá em Coríntios: se eu tivesse aí, eu ia mudar o tom da minha fala. Quando eu for ter com vocês querem que eu vá ter com amor ou com vara? Ele era muito incisivo. Algum tempo atrás, quando mexe conosco, irmão, é uma benção, mas quando mexe com a nossa família, é coisa séria. Eu vou falar aqui, sem citar o nome de ninguém. Minha filha trabalhava em determinado lugar e demitiram ela. E depois falaram, alguém falou, disse: olha, essa menina usava drogas aqui, no local de trabalho. E a minha filha chegou em casa, queria entrar em depressão. E foi uma crise familiar muito grande.
E até alguns irmãos aqui, alguns obreiros, alguns irmãos, também parece que a filha do pastor Rubenê está usando droga. Se presta da boca a Satanás. E quando aquilo aconteceu, nós ficamos chateados, É porque as pessoas esquecem, eu disse até o presbítero Góes, as pessoas esquecem que a nossa família não sou só eu e a Ana. Temos parentes, irmão, pessoas que só o sangue de Jesus. E disseram, a gente vai resolver isso. Eu disse, vai resolver coisa nenhuma. Quem vai resolver é Deus. Deixa Deus resolver. E pedi para minha filha, faça o exame toxicológico completo, o mais caro que tiver. Ela fez. Saiu o resultado, não usou maconha, não usou cocaína, não usou droga, não usou coisa nenhuma. Nem remédio, aquele remédio, sei lá, tem uns nomes aí, para a pessoa dormir, para a pessoa, aquele mata-leão lá, nem aquilo ela usou. Saiu lá no laudo zero. E eu mandei para algumas pessoas que eu sabia que tinham propagado isso. Eu disse, tá aqui, ó. Compartilha aí. Por que eu estou falando isso? É porque carregar a glória de Deus é sinônimo de ser atingido. Quando não consegue atingir você, vão tentar atingir a quem você ama. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, irmãos, ficou preocupado porque não atingiu a Davi, mas atingiu a pessoas que ele queria bem. Filho do sumo sacerdote. E Davi parou por um tempo. Qual foi o tempo? Só o tempo de Deus mostrar que a intenção de Deus não era matar, a intenção de Deus era corrigir. Quando Deus ele pega ou acontece alguma coisa errada na nossa vida, na nossa casa, irmãos, não é para nos matar, é para corrigir algum posicionamento que está errado. Às vezes queremos que a coisa aconteça levado em carro de boi, e Deus diz, deixa eu ferir aqui, deixa eu cutucar ali, deixa eu matar ali, para que nós possamos entender que não podemos carregar a glória de Deus de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Carregar a glória de Deus é sacrificando, devagar, chorando, gemendo, às vezes mal compreendido, mas no final Deus vai dar vitória no nome de Jesus de Nazaré. Quem crê desse jeito, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Ai, a sebre, o teca, ai, a sou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a arca chegou, Davi saltava, bailava, cantava, cheio do Espírito Santo, alegre, e ele conseguiu. Ele preparou um lugar chamado Tenda de Davi, e a arca só saiu dali. Tenda de Davi, irmãos, é curioso notar que a Tenda de Davi foi o primeiro lugar, o primeiro local em que o culto não parava. Foi lá, na Tenda de Davi. Foi na Tenda de Davi que foi instituído, porque até então os cultos eram, pega o boi, sacrifica, o carneiro sacrifica, os animais sacrifica, oferta de cereal, era aquele culto frio. Mas quando Davi colocou a arca na tenda, o culto começou a ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando se tem a presença de Deus, o culto é diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele colocou a arca na tenda e disse, o culto agora é 24 horas por dia, 3 turnos. Louvado seja o nome do Senhor. De 8 horas, 7 dias por semana. A tenda de Davi durou exatos 36 anos. E a arca só saiu de lá para ir para o templo que Salomão inaugurou. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Pastor, o senhor está querendo dizer o que com isso? Não importa se o local é simples, não importa se é uma tenda, se é um templo, não importa. O que importa é se tem a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, vai ter alegria, vai ter vitória e vai ter poder de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele venha nos conceder graça e que nós nunca venhamos a perder a presença de Deus. E se perdeu, faça de tudo para recuperar. Não desista e não desista. Só essa vez, não pedi hoje. Diga para quem está do teu lado, diga, não desista. Está fraco, diga, não desista da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor Márcio.